Agora vamos estudar mais uma peça do controle concentrado de constitucionalidade, que é a ação direta de inconstitucionalidade interventiva, a qual tem um diferencial em relação às outras peças do controle de constitucionalidade. Ela, por exemplo, não pode ser proposta por todo aquele pessoal do artigo 103 da Constituição Federal. Logo, aqui não vai caber aquela discussão sobre legitimado ativo especial, legitimado universal, pertinência temática, afinal, ela apenas pode ser proposta pelo Procurador-Geral da República. Vale destacar, apesar disso já ter sido explicado na parte teórica da ação direta de inconstitucionalidade interventiva, que existe a intervenção federal e a intervenção estadual. Agora a gente está vendo a peça, a representação interventiva, também pode ser chamada assim, relacionada à intervenção da União em um Estado, requerida pelo Procurador-Geral da República. No caso, essa petição fosse um requerimento de intervenção de Estado e município, a gente estaria diante de uma ação direta de inconstitucionalidade interventiva estadual a ser promovida pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado interessado em promover a intervenção dentro de um município. Se você quiser assistir de uma forma mais acelerada a respeito de intervenção federal, existe um vídeo no meu canal do YouTube, Simone Alvarez. É só você colocar Simone Alvarez Intervenção Federal e você vai ver alguns detalhes sobre esse instituto que deve ser utilizado apenas em casos extremos. Em outras palavras e de forma sucinta, nós temos a intervenção federal e nesse caso, para fins de intervenção federal do artigo 34, inciso 7 da Constituição, é essencial que, antes da decretação da intervenção, haja uma ação direta de inconstitucionalidade interventiva. Ou seja, é essencial que haja a ADI interventiva em qualquer intervenção federal? Não. Inclusive, no caso do Rio de Janeiro, em 2018, quando aconteceu aquela intervenção federal em virtude da falta de segurança aqui no estado do Rio de Janeiro, não foi necessário usar uma ADI interventiva, porque não era o caso do artigo 34, inciso 7, mas sim do artigo 34, inciso 3. Compreendido um pouco sobre... professora humana espirra. E, no caso, compreendida essa questão da ADI interventiva, que ela vai caber no caso de intervenção federal exclusivamente do artigo 34, inciso 7 da Constituição, que aborda os princípios constitucionais sensíveis, é que ela vai ter lugar. Nas hipóteses, não vai haver essa necessidade. Também cabe a ADI interventiva quando houver recusa à execução de lei federal. Então, Simone, como faço essa peça? Um detalhe, como essa peça só tem apenas um legitimado, que é o Procurador-Geral da República, no caso da intervenção estadual e município, Procurador-Geral de Justiça, essa peça nunca caiu no exame de ordem da OAB. Ou seja, pelo menos nos arquivos da Fundação Getúlio Vargas não há nenhuma peça de ADI interventiva. Pode ser que caia? Tem chance, mas não acredito que é uma peça que um dia se tornará corriqueira no exame de ordem. Afinal de contas, ela está mais para ser proposta por quem? Pelo Ministério Público do que exatamente por um advogado. Ah, mas Simone, o Procurador-Geral da República pode contratar um advogado particular para escrever uma ADI interventiva para ele? Com certeza, não há nenhum impedimento. Mas o Procurador-Geral da República tem capacidade postulatória
para promover em nome próprio a ADI interventiva. Então, aqui nesse caso, para elaborar essa peça, é essencial que você tenha em mãos a Constituição Federal. Por quê? Porque você vai fundamentar com base no artigo 34, inciso 7 da Constituição, a Lei número 12.562 de 2011, que aborda a intervenção federal. Artigos 350 a 354 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e o Código de Processo Civil. Por quê? Por causa da parte da qualificação. E, além de tudo, cabe medida cautelar em ADI interventiva. E você vai apontar os requisitos do artigo 300, fumaça do bom direito e o perigo da demora. Também existe a Lei 8.038 de 1990, que aborda o procedimento de determinados processos que tramitam no STJ e no STF. Essa lei é apenas um detalhe a mais que eu coloquei nessa aula, porque para fazer uma ADI interventiva você não precisa ficar focado nessa Lei 8.038. O importante é você ter a Constituição para apontar o princípio constitucional sensível que está sendo violado. Você precisa da lei específica da ADI interventiva, que é a Lei 12.562, e o Código de Processo Civil por questões de requisito de petição inicial e da medida cautelar. Como eu falei com vocês, até o presente momento, ela nunca foi cobrada no exame de ordem da OAB. Por isso, não há o espelho da peça ADI interventiva aqui. Eu já estou partindo para os finalmente. Que finalmente? A própria ADI interventiva. Trouxe para você como ficaria uma petição inicial de ADI interventiva. Ela vai ser processada e julgada pelo STF. No caso de intervenção estadual, será julgada pelo Tribunal de Justiça. E nesse ponto, a gente colocaria no caso de uma intervenção estadual em face de determinado município. Como ficaria o endereçamento? Excelentíssimo senhor doutor presidente do Tribunal de Justiça do Estado tal. Ele é que julgaria, lembrando que não existe poder judiciário municipal. O poder judiciário ou vai ser federal ou vai ser estadual. Não existe o poder judiciário municipal. Mas e aquela comarca de Araruama, comarca de Angra dos Reis? É mera finalidade de organização judiciária. Não existe um poder judiciário municipal. Ou seja, intervenção de Estado em município, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, excelentíssimo senhor doutor presidente do Tribunal de Justiça, intervenção federal em Estado, excelentíssimo senhor doutor ministro presidente do Supremo Tribunal Federal. Sempre vai para o ministro presidente. Aqui você não vai colocar que o Procurador-Geral da República é legitimado, universal por causa disso, porque afinal de contas ele é o único legitimado. Então você vai colocar o seguinte, vamos ao exemplo, Simone Álvares Lima, Procuradora-Geral da República. Mentira, tá, gente? Eu sou uma professora de Direito Constitucional, empresária, mas não sou procuradora. Mas faz de conta que eu sou, só para você aprender a peça. Simone Álvares Lima, Procuradora-Geral da República, legitimada do artigo 103, inciso 6 da Constituição Federal. Aí você vai colocar a qualificação desse procurador e você vai colocar toda a qualificação e não se esqueça do endereço eletrônico. Vem perante Vossa Excelência, você nem precisa colocar o advogado. Claro, se ele estiver atuando por meio de advogado, você colocaria, vem por meio do seu advogado, com endereço inscrito na OAB número tal, com o endereço do escritório na rua tal,
endereço eletrônico tal, para fins do artigo 77, inciso 5, mas geralmente o Procurador-Geral da República faz isso em nome próprio. Por isso que a maioria esmagadora dos manuais que ensinam peças de ação direta de inconstitucionalidade interventiva não apontam a presença de um advogado. Um detalhe, isso, conseguir achar uma petição inicial de ADI interventiva é extremamente difícil. Se você procurar no Google, dificilmente você vai achar. Se você procurar no site do STF, como eu procurei, você também vai ter extrema dificuldade de localizar. Não dificuldade, impossibilidade. Eu não encontrei. Nesse caso, como é que eu faço para pesquisar uma intervenção federal no site do STF? Você vai simplesmente colocar intervenção federal e vai marcar IF. Se você quisesse ver uma ação direta de inconstitucionalidade, você colocaria ADI. Aqui no caso de intervenção federal, IF, e você vai ver alguns processos de intervenção federal, mas quando você clica em petições, você não consegue abrir. Ou seja, não há link para isso. Não é nem questão de meu computador não abriu, não, é que não há link mesmo. Voltando, e nesse caso, você vai colocar no Procurador-Geral da República, vem com fundamento no artigo 34, inciso 7, não deixe de colocar a linha, ou seja, qual princípio constitucional sensível está sendo violado. Artigo 36, inciso 3, artigo 129, que fala sobre o Ministério Público, inciso 4, 102, inciso 1, a linha A e P, lembrando que a linha P se refere ao pedido cautelar, e Lei número 12.562 de 2011, peraí, só que eu vou ajeitar, Lei número tal, artigo 102, 1AIP da Constituição Federal e artigo 319 do Código de Processo Civil. Então, ele vem propor ação direta de inconstitucionalidade interventiva com pedido liminar. Sempre é interessante colocar o pedido liminar, afinal a lei dá essa possibilidade. Por que não usar? Em face de quem? Em face do Estado. Estado do Rio de Janeiro, Estado de Pernambuco, Estado de São Paulo. Existe aqui um litígio entre União e o Estado. No caso de uma intervenção estadual, existirá o litígio entre Estado e município. Coloca o prefeito aqui no rolo? Não. De acordo com o site do STF, o réu sempre vai ser o Estado. Então, você propõe ação direta de inconstitucionalidade interventiva com pedido liminar em face do Estado vou falar Rio de Janeiro, que é onde eu estou, em face do Estado do Rio de Janeiro, que violou o princípio constitucional sensível. Aí você pode até reforçar, aqui artigo 34, inciso 7, a linha novamente, pelos fatos e fundamentos a seguir. Primeiro, você vai mencionar, como em todas as ações do controle, logo a competência do STF. Por que o STF é competente para julgar a ação direta de inconstitucionalidade interventiva? Não tem muito mistério. Mencione artigo 36, inciso 3 da Constituição Federal, que menciona o quê? Que a decretação de intervenção federal vai depender da representação do Procurador-Geral da República nos casos do artigo 34, inciso 7, que aborda os princípios constitucionais sensíveis e recusa a lei federal. A título de passagem ou curiosidade, até hoje não há sentença de procedência de ADI interventiva federal em Estado. Já aconteceu intervenção federal? Com certeza, o Rio de Janeiro é um exemplo, mas desde a Constituição de 88, nenhuma foi deferida pelo STF. Afinal de contas, isso é uma medida excepcional, como está exposto no artigo 34 e o 35, o que mencionam? A União não intervirá, ou o Estado não intervirá nos municípios, exceto
Enfim, e aqui você vai falar que compete ao Procurador-Geral da República, mediante representação, propor a ADI interventiva perante o Supremo Tribunal Federal. E aí você já colocou basicamente o porquê que o STF é competente para essa ação. O artigo 36, inciso 3, já fundamenta a competência do STF para fins de ADI interventivo, o qual processará e julgará essa ação do controle concentrado de constitucionalidade. Depois vem o ponto 2 da sua ADI interventiva, que é da norma ou ato impugnado, porque às vezes não é exatamente uma norma que está violando um princípio constitucional sensível. Pode acontecer de um ato de determinada autoridade daquele estado ensejar uma ADI. Isso já aconteceu, por exemplo, uma vez, no estado do Mato Grosso, entraram com uma ADI interventiva porque simplesmente o Estado não conseguiu controlar a agressão contra duas pessoas, No caso, se não me engano, eram dois presos que não estavam na prisão, na cadeia no momento. Não foi deferido isso porque ficou comprovado que o estado do Mato Grosso estava já tentando corrigir essa situação, estava investigando para fins de punir os agressores. Como também já houve pedido de intervenção federal proposto pelo Procurador-Geral da República em face do estado do Distrito Federal por causa de corrupção. Ou seja, não necessariamente vai ser uma norma que viola um princípio constitucional sensível. Um ato do poder público pode sim ensejar uma ADI interventiva, ou seja, a falta de investigação e punição por parte do Estado, a corrupção, enfim, isso já ensejou a ADI interventiva, não foram deferidas de fato. Ou seja, aqui você vai resumir a norma, tá? Ou ato que está violando um princípio constitucional sensível. E aqui você vai mencionar não só a norma e o ato, como também você já vai explicar qual princípio constitucional sensível está sendo violado. O que é princípio constitucional sensível? São aqueles previstos taxativamente no artigo 34, inciso 7 da Constituição Federal. Aí você vai apontar tanto o ato quanto o princípio violado. Se o caso for recusa à lei federal, você vai explicar o ato de recusa à lei federal daquele estado e a lei federal que está sofrendo violação. E você vai reforçar a sua argumentação utilizando outros artigos da Constituição Federal, se for o caso. Aí você vai partir para o item da legitimidade ativa. Olha o tamanho do item, mínimo, bem pequeno. Legitimidade ativa. O Procurador-Geral da República é o único legitimado ativo do artigo 103 da Constituição Federal para fins de intervenção federal, assim como você pode também reforçar isso com o artigo 129, inciso 4 da Constituição. Quanto à legitimidade passiva, você vai apontar o Estado. Procure no site do STF e veja se em algum momento o réu foi o governador. Não foi. Ou outro órgão que não fosse o Estado. O objetivo aqui é a intervenção federal. Logo, o réu é o Estado. Qual estado? Sei lá, o estado que estiver violando o princípio constitucional sensível. Pode ser Rio de Janeiro, Amapá, Bahia, enfim. Aqui nesse caso, você vai mencionar o estado que foi apontado como violador a princípio constitucional sensível. Então, você vai apontar o estado que está violando.
do cabimento de intervenção federal. Aqui você vai ter que comentar, você vai ter que escrever que você compreende que a intervenção federal é uma medida excepcional e que o caso em tela é uma medida, é uma situação excepcional em que o Estado não está conseguindo controlar, não está conseguindo proteger ou está violando o princípio constitucional sensível, assim como ele pode vir a estar recusando o cumprimento à lei federal. Nesse caso, você deve comprovar a lei federal e aonde que está sendo, de onde está vindo esse descumprimento. Ao Poder Judiciário, que está descumprindo? Ao Poder Executivo, que descumpre lei federal? Isso é causa de intervenção federal e aqui você vai explicar o cabimento da intervenção federal e no caso do artigo 34, inciso 7, você vai reforçar o princípio constitucional violado e vai explicar que, olha, essa situação enseja intervenção federal. Inclusive, e você pode reforçar sua argumentação alertando que caso o presidente não aceite cumprir com o pedido, não suspenda primeiramente o ato e se isso não adiantar nada, ele não decretar a intervenção federal, o que vai acontecer? Ele pode vir a sofrer impeachment sob crime de responsabilidade. Então veja, perceba o quão é importante o cumprimento de uma ação direta de inconstitucionalidade interventiva. No caso do artigo 34, inciso 7, o Procurador-Geral da República vai entrar com um pedido de intervenção federal por meio da ADI interventiva. Aí vai vir a sentença. A sentença vai determinar que haja a suspensão daquele ato por parte daquele Estado. Primeiro vai mandar o presidente, suspenda o ato daquele Estado. E aí, essa é a primeira providência. Se houver a suspensão ou ele não suspender e o ato continuar acontecendo, já há o pedido subsidiário de que o presidente decrete a intervenção federal naquele Estado. Simone, é o STF que decreta a intervenção federal? Não, o STF não tem competência para decretar a intervenção federal. A ADI interventiva não tem essa finalidade. Ela tem a finalidade de verificar os requisitos previstos no artigo 34, inciso 7, se de fato realmente aquele Estado está descumprindo lei federal. E claro, nesse caso, vai determinar que o presidente suspenda aquele ato e se aquilo não der certo, que decrete a intervenção federal. Se ele não decretar, ele vai incorrer em crime de responsabilidade, podendo vir a sofrer impeachment. É uma coisa muito séria. Então, nesse caso, você vai reforçar que a medida da suspensão do ato, da norma ou do ato impugnado e a medida de intervenção federal, caso isso não adiante nada, vai servir para garantir a segurança jurídica e vai reparar a lesão ao princípio constitucional sensível que está sendo violado. Cabe liminar. E aqui nesse caso da liminar, você vai fundamentar tanto com base no classicão artigo 300 da Constituição Federal, como também no artigo 5º, parágrafo 2º da Lei nº 12.562. O que estabelece esse artigo 5º, parágrafo 2º da Lei 12.562? É cabível liminar em ação direta de inconstitucionalidade interventiva consistente em determinar que se suspenda o andamento de processos ou efeitos de decisões judiciais ou administrativas ou de qualquer outra medida que apresente relação com a matéria ou objeto da presente representação interventiva. Ou seja, o artigo 5º, parágrafo 2º já permite a liminar. E você vai reforçar o seu argumento com o artigo 300, que você tem que mencionar, do Código de Processo Civil. Você vai mencionar o perigo da demora e a fumaça do bom direito.
Se você é um examinando do exame da OAB, você pode colocar aquela clássica redação, né, que eles usam, a patente violação ao princípio, aqui no caso, ao princípio constitucional previsto no artigo 34, inciso tal. E o perigo da demora vai depender da situação concreta que for mencionada em eventual enunciado ou então em uma situação de fato em que você vai observar qual é o perigo da demora de esperar o julgamento final da ADI interventiva. Depois de pedir a liminar, você já vai partir para os pedidos. Gente, isso não é difícil. A parte dos pedidos parece que é um montão de pedidos, mas se você parar para pensar, basicamente são dois, que é cautelar e mérito. E esse cautelar e mérito se subdivide em alguns. Quais? Todos os envolvidos no pedido cautelar e dos envolvidos no mérito. Primeiro você chama o povo. Depois você pede a cautelar. Depois você chama o povo de novo. Aí você pede o mérito. Vamos ver isso na prática. Pelo exposto, requer, aqui, chamando o povo para cautelar, a intimação do Estado da Federação responsável pela violação ao princípio constitucional sensível para que ele se manifeste no prazo de 10 dias quanto ao pedido liminar. Nunca deixe de mencionar o artigo, seja na prova da OAB, seja na advocacia constitucional. Conforme o artigo 5º, parágrafo 1º da Lei 12.562, quem chama mais? Advogado-Geral da União para que se manifeste sobre a liminar no prazo de 5 dias. Concessão de medida liminar fundamentada. Aí você chamou o povo, agora você pede a liminar. Chamou quem? Estado, que é o que está descumprindo, Advogado-Geral da União, e agora o pedido liminar. Fundamentada no artigo 5º, parágrafo 2º da Lei nº 12.562. Intimação do ente federativo, agora a gente vai entrar no mérito, né? Então vamos lá. Intimação do ente federativo, ele vai ser representado pelo Procurador-Geral do Estado. Ele vai ser o advogado do Estado em questão, mas vamos lá. Intimação do ente federativo por violação ao princípio constitucional sensível para caso queira se manifeste sobre o pedido principal no prazo de 10 dias, com base no artigo 6º da Lei 12.562. Simone, eu preciso ficar maluco decorando? Não, você com essa ideia de que você já tem 2 pedidos e o povo envolvido nos pedidos. Se você lembrar que os pedidos da intervenção, da representação interventiva, estão entre os artigos 5º e 6º da Lei 12.562, já é garantia de ponto e de você fazer uma boa peça de ação direta de inconstitucionalidade interventiva. Então, intimação do ente federativo responsável pela violação do princípio constitucional sensível para se manifestar sobre o pedido principal no prazo de 10 dias, intimação do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República para apresentarem pareceres também no prazo de 10 dias com base no artigo 6º, parágrafo 1º da Lei 12.562, e o pedido de mérito, né? Não se esqueça a procedência do pedido. A procedência do pedido para declarar a inconstitucionalidade da lei ou ato do Estado tal e a requisição ao presidente da República para que ele determine a suspensão da lei ou ato impugnado e caso seja insuficiente a medida, olha já o pedido subsidiário, ou seja, você pede, o principal é o quê? A suspensão do ato ou da lei. Foi insuficiente? Então que determine a decretação da intervenção federal. Repare que não é o STF que decreta a intervenção federal, é requisição, e requisição tem que ser cumprida pelo presidente de intervenção federal. Olha só, que o presidente da República decrete a intervenção federal com base no artigo 36, inciso 3 e parágrafo 1º da Constituição Federal, sob pena de incorrer em crime de responsabilidade nos termos do artigo 4º, inciso 8 da Lei 1079 de 50, e o pedido final, que é o de juntada de documentos.
agindo juntada de duas vias da inicial, procuração, caso ele tenha contratado advogado, se não, sem procuração, né? Cópia da lei, o ato violador do princípio constitucional sensível, e vai colocar da causa o valor de, se você estiver advogando, né, você vai colocar um valor qualquer para fins fiscais ou procedimentais. Se for exame de ordem, você não coloca nada, só coloca tracinho da causa ou valor de termos em que pede deferimento, local e data, Procurador-Geral da República. Claro, se você se você for o Procurador-Geral da República em questão, você vai colocar o seu nome. Eu colocaria assim, Simone Álvares Lima, Procuradora-Geral da República. Ou seja, perceba que uma petição de ação direta de inconstitucionalidade interventiva não é difícil, mas claro, você deve fundamentar bem, você deve comprovar, você deve explicar o ato, o porquê que aquilo ali fere um princípio constitucional sensível e qual princípio constitucional sensível está sendo violado, a fim de que você consiga convencer o Supremo Tribunal Federal de que o presidente tem que decretar a intervenção federal. Lembrando, não é algo fácil, porque é uma medida excepcional e desde a Constituição de 88 o STF nunca mais decretou nunca mais julgou procedente uma ação direta de inconstitucionalidade interventiva requisitando ao presidente que ele suspenda o ato ou então que decrete a intervenção federal em determinado estado. Qualquer dúvida, você pode escrever aqui abaixo nos comentários ou me enviar uma mensagem no meu Instagram, @SimoneAlvarezTCC, ou você escolhe, ou escreve aqui embaixo, ou então no meu Instagram. Muito obrigada. Qualquer dúvida, não deixe de me procurar. Nenhuma dúvida é boba, todas as perguntas são muito importantes.